Champs, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de revisão de bioquímica. Nessa aula, vamos estudar as proteínas. Bom, vamos lá, Champs. Primeira coisa que você precisa saber a respeito das proteínas é que elas são formadas pela união de aminoácidos, tá? Então, por exemplo, Champs, um aminoácido, tá? Ele vai apresentar a seguinte fórmula estrutural. Todo aminoácido, né? E existem 20 tipos de aminoácidos, tá? Então, todos os 20 tipos de aminoácidos, eles vão apresentar um carbono central, tá? Que eu vou chamar aqui de carbono alfa ou carbono chiral, tá? Esse carbono, ele é carbono assimétrico, porque ele está fazendo 4 ligações diferentes. Então, por exemplo, aqui desse lado, ó, deixa eu destacar aqui para você, aqui desse lado, esse carbono está se ligando ao grupo carboxila, ao grupo ácido. Já aqui do outro lado, esse carbono, ele está ligado ao grupo amino, tá? Por isso que o nome é carboxila, não, brincadeira, aminoácido, tá certo? E aqui, ó, vou destacar em vermelho, temos o grupo R, ou cadeia lateral, tá? Então, dos 20 tipos de aminoácido, tá? Desses 20 tipos aqui, todos eles vão ter essa fórmula básica. E só vai mudar, o que diferencia esses 20 tipos, é exatamente o que vai estar aqui na cadeia lateral. Por exemplo, eu acabei de te falar que esse carbono, carbono alfa, carbono chiral, ele é um carbono do tipo assimétrico, tá? Mas existe uma pequena exceção. Existe um aminoácido chamado de glicina, onde essa glicina ele vai apresentar como grupo R, como cadeia lateral, um H. Ou seja, vai ter um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Então, no caso da glicina, ele é o único exemplo de aminoácido que ele não tem esse carbono assimétrico, tá bom? Mas é só uma curiosidade, só uma exceção. Veja, então, proteína, ela é formada pela união, né, como eu falei aqui para você, pela união de aminoácidos. Então, o que é que acontece que faz esses aminoácidos aqui se ligarem? Acontece o seguinte, veja, tenho aqui um aminoácido, outro aminoácido, e um terceiro aminoácido que está chegando. O aminoácido 1 com o aminoácido 2, eles já estão ligados aqui, ó, através de uma ligação chamada de ligação peptídica. Mas como é que acontece essa ligação peptídica? Olha aqui, preste atenção, ó. O OH, a hidroxila, tá, do grupo carboxila, vai reagir com o hidrogênio do grupo amina de um outro aminoácido. Quando acontece essa reação, olha o que é que está saindo aqui, ó. Está saindo água, ou seja, é uma síntese por desidratação, e está deixando uma ligação livre aqui, não é? E uma ligação livre aqui. Pronto, é isso que eu preciso para poder unir essas duas moléculas. Então, olha aqui, ó. Uma nova ligação peptídica, ela foi formada. Cuidado, Champs, anota aí no seu post-it amarelo, tá? Para não confundir ligação peptídica com ligação glicosídica. Tá? Se você não sabe o que é uma ligação glicosídica, volta lá naquela aula sobre bioquímica dos carboidratos, porque ligação glicosídica é a ligação que une os monossacarídeos e também acontece por uma síntese por desidratação. Já a ligação peptídica é a ligação que vai unir dois aminoácidos, tá bom? Então, glicosídica em carboidratos e peptídica nas proteínas. Então, esses aminoácidos, Champs, eu te falei que são 20 tipos de aminoácidos que existem, né? Desses 20 tipos de aminoácidos, nós temos os aminoácidos naturais, que o nosso corpo vai produzir, e temos os aminoácidos essenciais, tá? Esses aminoácidos essenciais a gente não produz. A única forma de obter esses aminoácidos essenciais é através de uma boa alimentação. Por isso, Champs, que devemos ter uma alimentação saudável. Nada de ficar comendo McDonald's todos os dias. Faz mal. Bom, vamos entender agora algumas funções aqui das proteínas, né? Agora que você já sabe que as proteínas são formadas por aminoácidos. Primeira função é a função enzimática, né? Então, muitas proteínas e muitas questões também, né? Falam aqui dessas enzimas. São proteínas especiais que têm a capacidade de diminuir a energia de ativação de determinadas reações químicas, e quando ela diminui essa energia de ativação,
torna essa reação mais rápida, tá? Então as enzimas elas aceleram reações químicas. As proteínas, elas têm função também de transporte, como por exemplo a hemoglobina, que transporta gás oxigênio e gás carbônico no nosso sangue. Existem proteínas também que têm função hormonal, por exemplo a insulina, né? É um hormônio proteico. Existem proteínas que têm função estrutural, tá? Proteínas de membrana, proteínas que formam o nosso citoesqueleto. E existem proteínas que têm função de defesa, como por exemplo os anticorpos. Então, quando você vai tomar a vacina, essa vacina vai estimular a produção de anticorpos que vão te defender contra invasores. Tá? Então, como é que acontece esse processo, né, de formação das proteínas? Inicialmente, tá? As proteínas elas são formadas em estruturas chamadas de ribossomos. Tá? Então, você tem lá o ribossomo. Dentro desse ribossomo, vamos encontrar o RNA ribossomal, onde esse RNA ribossomal é responsável por ler as informações genéticas, traduzir as informações genéticas que estão chegando aqui no RNA mensageiro. E aí, conforme o ribossomo vai lendo esse RNA mensageiro, ele vai adicionando os aminoácidos aqui na sequência correta. Aqui, ó, adicionando os aminoácidos na sequência correta, tá bom? Então, conforme esses aminoácidos vão sendo adicionados aqui, a proteína em formação vai passando por uma série de modificações. Por exemplo, a estrutura primária da proteína, ela é basicamente, ó, aminoácidos ligados de forma linear. Tá? Lembrando que o que está unindo esses aminoácidos aqui, ó, é a ligação peptídica, que eu te mostrei aí naquela imagem no slide anterior. Tá bom? Quando os aminoácidos, né? Porque está produzindo, uma proteína tem centenas, milhares de aminoácidos. E aí vai sendo adicionado aqui um por um. Continua. Vai chegar um momento que essa cadeia daqui polipeptídica vai estar tão grande, que ela vai começar a enrolar, ó. Vai começar a ficar com esse aspecto aqui em espiral. Tá? Então imagina que aqui dentro, ó, tem essas bolinhas. Que eu não vou ficar desenhando as bolinhas, senão eu vou passar uma hora aqui fazendo essas bolinhas, tá? Então imagina que nessa linha que eu desenhei, tem várias bolinhas dessas aqui, tá bom? Então, quando a proteína em formação adquire, né, essa estrutura daqui, helicoidal em espiral, eu digo que essa estrutura secundária da proteína, tá? Inclusive, existe uma interação proteica, uma interação que está acontecendo aqui, que você já conhece, ó, são as pontes de hidrogênio. Então, são as pontes de hidrogênio que estão deixando, né, a proteína com esse formato espiralizado, tá? E aí os aminoácidos continuam chegando, continua colocando aminoácido, até chegar o momento, ó, que ela vai se enrolar mais ainda. Então, olha como é que eu vou desenhar aqui agora, ó. Vai parecer uma pichação, mas não é uma pichação, tá? Imagina que nesse trecho daqui, ó, deixa eu destacar assim, imagina que nesse trecho daqui eu tenho exatamente isso, ó. Tá? Que ela vai se enrolar mais ainda. Então, aqui eu tenho uma estrutura terciária. Essa estrutura terciária pode ser no formato globular, como você está vendo aqui na imagem, ou ela pode ser no formato fibroso, né? Quando ela fica mais linearzinha assim, enrolada, mas de uma forma mais linear, tá bom? Aí aqui você vai ter pontes de hidrogênio também, né? Tanto em um quanto em outro. Pode ter também a ponte de sulfeto, que é outra interação aqui. Tá? Essa ponte de sulfeto será exclusiva da interação de um aminoácido chamado cisteína com outro aminoácido chamado cisteína, né? E aí forma a ponte de sulfeto. E por último, né, algumas proteínas, inclusive, essa forma terciária, ela já é funcional, tá? Mas para a maioria das proteínas, elas precisam de sua forma quaternária. Ó. Na forma quaternária, é como se eu tivesse 4 terciárias unidas. Então, eu vou ter aqui, ó, uma terciária, outra terciária, outra terciária e outra terciária. Pronto, ó. Agora, champs, isso aqui eu tenho uma estrutura que é a estrutura quaternária. Tá bom? Aí aqui você tem, ó, mais pontos de hidrogênio, você tem mais pontos de sulfeto. E aí você tem uma proteína funcional, seja ela globular ou fibrosa. Veja,
A proteína, para funcionar direitinho, seja ela com papel de enzima, de transporte, de hormônios, enfim, a proteína para funcionar, ela tem que estar no seu formato tridimensional, tem que estar na sua forma tridimensional, que é essa daqui, né? A terciária ou a quaternária. Essa é a sua forma tridimensional, tá? Agora, se essa proteína, por um acaso, for colocada em uma temperatura acima do normal para ela, ou num pH que não seja o pH ideal para ela, ou até mesmo com determinada variação de salinidade, essa proteína ela pode perder a sua forma funcional, a sua forma estrutural, tá? Quando ocorre essa perca, né, da sua forma estrutural, da sua forma espacial, eu digo que aconteceu o processo de desnaturação, tá? Então, desnaturação é simplesmente, ó, o rompimento das interações. E você já sabe quais são as interações, né? Essas interações podem ser as pontes de hidrogênio ou, né, as pontes de sulfeto. Certo? Então imagina, tá aqui as pontes de hidrogênio, as pontes de sulfeto, e aí de repente você aumentou demais a temperatura dessa proteína, do ambiente em que essa proteína se encontra. Quando isso acontece, rompe as interações. Quando você aumenta demais a temperatura, rompe essas interações. E a proteína perde a sua forma, tá? A proteína ela fica desnaturada. Aí você pode estar se perguntando, Champs, mas a proteína fica desnaturada para sempre? Bom, vai depender do tipo de proteína, né? Existem proteínas que elas podem passar pelo processo de renaturação, tá? Como, por exemplo, quando tu faz a chapinha no teu cabelo, tá? Quando você faz a chapinha no teu cabelo, você está desnaturando a proteína do teu cabelo. Quando você molha o cabelo, né? Quando ela fica mais úmido, né? Você pinga água no seu cabelo, ela vai renaturar. Agora, se você estiver, por exemplo, fritando o ovo, quando você frita a proteína do ovo, ocorre uma desnaturação definitiva. Tanto é que você não consegue reverter, né? Você não consegue renaturar a proteína do ovo. Beleza, Champs? Então, ó, rompimento das interações nas proteínas, né? Como, por exemplo, as pontes de hidrogênio e as pontes de sulfeto. Tranquilidade? Vamos seguir. Bom, vamos falar um pouquinho mais agora, né, dessas proteínas especiais que muitas provas, né, muitas questões são feitas a respeito delas. Então, por exemplo, essas proteínas, né, especiais, chamadas de enzimas, como eu já falei anteriormente, elas têm a capacidade, ó, de diminuir a energia de ativação. Pensa assim, Champs. Toda reação química, ela vai precisar de uma determinada quantidade de energia para poder acontecer. O papel da enzima é diminuir essa quantidade de energia necessária para que essa reação aconteça. Por isso que a enzima ela vai acabar aumentando a velocidade da reação, tá bom? Só que veja, essa enzima ela tem uma relação de alta especificidade com o seu substrato, né? Por exemplo, olha essa imagem daqui. Você tem a enzima que está em vermelho e olha aqui esse sítio de ligação, né? Essa entradinha que tem aqui, ó, eu chamo de sítio de ligação, tá? Esse sítio de ligação aqui é o local na enzima aonde o substrato, que é o reagente, aonde o substrato vai se ligar, tá? Então, esse substrato, ele tem que encaixar perfeitamente na enzima. Tanto é que a gente chama essa interação, né, de complexo enzima-substrato, tá? Aí esse complexo enzima-substrato forma o que vocês devem conhecer aí como modelo chave-fechadura, né? Então, porque ele encaixa perfeitamente aqui, ó, modelo chave-fechadura, tá? Em alguns livros mais, né, mais detalhados e tal, em alguns textos, você pode encontrar isso daqui como modelo do encaixe ou modelo do ajuste induzido, né? Porque ele não é uma estrutura extremamente rígida, né? Não é tão rígida assim. Ela pode ajustar um pouquinho para melhor encaixar aqui nesse reagente, tá? Mas o mais conhecido realmente é modelo chave-fechadura, tá bom? Então olha o que está acontecendo aqui, ó. A enzima, ela vai promover um meio ideal para que esse reagente reaja, tá?
para produzir esses produtos aqui, ó, tá? Vamos imaginar que para essa reação aqui acontecer sem uma enzima, vai durar 1 hora. Na presença de uma enzima, vamos imaginar que dura 5 minutos, tá? Ou seja, diminuiu bastante, né? De 1 hora para 5 minutos. Por que que isso daqui aconteceu? Porque a enzima, ela diminuiu a quantidade de energia necessária para que isso acontecesse. Beleza, champs? Aí veja, existem algumas enzimas que para funcionar, elas precisam ser ativadas, tá? Elas precisam de ativadores enzimáticos. Esses ativadores enzimáticos, eles podem ser sais minerais, ou esses ativadores enzimáticos podem ser vitaminas, tá? Por exemplo, se o ativador enzimático for um sal mineral, a gente chama de cofator. Se o ativador enzimático for uma vitamina, né, for uma substância orgânica, a gente chama isso de coenzima, tá? Em alguns livros você pode encontrar chamando tanto os cofatores quanto os coenzimas, pode chamar tudo isso aqui de cofator, tá? Então é um outro nome dado a ativador enzimático. Eu posso botar aqui, ó, cofator é um ativador enzimático. Se esse cofator for um sal mineral, ele continua sendo chamado de cofator. Se esse cofator for uma vitamina, ele pode ser chamado de coenzima, tá? Então, por exemplo, ó, tá aqui a enzima e perceba, ó, que quando esse substrato se encaixa aqui, vamos imaginar que ele está aqui, ó, o substrato está encaixado, fica faltando uma parte, e a enzima não consegue promover essa reação. Ela precisa desse cofator, dessa molécula auxiliar daqui, para promover a reação e gerar esse produto, tá? Agora observe que em todos os casos, a enzima, ó, ela não se desgasta. Ela não reage com o substrato, tá? Ela promove o meio de reação, mas ao final desse processo, ó, ela permanece intacta, tanto aqui quanto aqui. Ela não se modifica, tá bom? E aí veja, quando a enzima ela precisa ser ativada, né? Aqui ela está inativada e ela precisa ser ativada, eu chamo essa enzima de apoenzima, tá? Porque ela é enzima inativa. Aí quando essa apoenzima recebe o cofator ou coenzima, tá? Eu chamo ela de holoenzima. Então aqui nós temos uma holoenzima. Beleza, champs? Por hoje é só. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.